Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse 459 especial. Especial porque hoje é sexta-feira, né? Sextou. E aí você já sabe, né? Que hoje só aparece os líderes de movimento. Hoje é sexta-feira e só aqueles que decidiram fazer a diferença na Terra que aparecem. E é hoje que é dia de descer a lenha nesse movimento. Seja bem-vindo. Deixa eu só tomar aquele negocinho bom aqui para dar uma calibrada na garganta. Colocou mais do que 10 ml, mano. Negocinho bom. Bom mesmo. Bora lá. Seja muito bem-vindo. Bora construir um dia memorável. Ontem nós falamos sobre a construção de dias memoráveis. Todos os dias são oportunidades para você construir um dia memorável. Eu te pergunto o que você tem construído de memória todos os dias. Todos os dias são dias para construir dias memoráveis. Tem uma lareira aqui, queria ver como que ligar ela. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer hoje nessa sexta-feira? Sexta-feira, que é um dia especial, feriado, nem todos aparecem, eu vou te convidar para abrir aí. Abre a tua Bíblia. Lucas, abre aí, Lucas, capítulo 21. Já chega aí, colocando. Eu te pedir, você que faz parte do movimento, aperta o botãozinho de like. Compartilha essa live com 3 pessoas que mais fazem sentido para você. E a gente vai fazer a leitura aqui. Alguém perguntou se foi vinho que eu tomei. Não, amigo, esses horários não. É um xarope balsâmico. Peguei uma gripe, um resfriado, sei lá o que foi. Inflamação na garganta. E eu tô recuperando aqui. Não foi vinho, não. E falou, ai que susto. Bora lá então, abre aí Lucas, capítulo 21. Bora. Aqui na minha Bíblia tem um título e chama-se A Oferta da Viúva. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Existem 3 tipos de ativos que você precisa aprender a investir. Aqui fala sobre investimento de dinheiro, investimento de tempo, investimento de energia. Às vezes, para muitas pessoas, investir o seu dinheiro não é um grande sacrifício, porque elas têm muito. Nesse caso da viúva, ela tinha pouco e o dinheiro era muito para ela. Mas talvez para algumas pessoas, o investir dinheiro não seja um grande sacrifício, mas investir tempo e energia seja um grande sacrifício. Quais são os 3 ativos? Anota aí: tempo, dinheiro e energia. Quando você aprender a investir esses 3 ativos em tudo que você fizer, você vai começar a gerar grandes resultados. Investindo no seu casamento, tempo, dinheiro e energia, relação com seus filhos, no seu trabalho, na sua vida, no seu relacionamento com Deus, no seu ministério.
Não adianta você falar apenas, Senhor, eu coloco aqui o meu tempo. Senhor, eu dou minha energia. E eu não dou os recursos para fazer crescer o ministério. Não tenho. Mas essa viúva deu até aquilo que ela não tinha, um pouco que ela tinha, ele entregou. Lembre sempre sobre, não vai ser a quantidade. Você está falando com o dono do ouro e da prata. Ele não quer o seu dinheiro. Ele nunca vai querer o seu dinheiro. Ele quer entender qual é o seu coração. Tem até um texto que diz que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Quer dizer, aonde estão as tuas prioridades? Você é alguém desapegado? Ou você é alguém que é escravo do dinheiro? Como assim sou escravo do dinheiro, Thiago? Você passa os seus dias pensando no dinheiro, naquilo que tem ou naquilo que não tem, naquilo que vai fazer e naquilo que não vai fazer. Você é escravo do dinheiro. Por exemplo, você já ficou chateado por tomar uma multa, estragar uma coisa? Já ficou chateado? O que você ficou chateado? Que teve que gastar dinheiro ou vai ter que gastar dinheiro. Isso mudou a sua energia? Isso mudou as suas emoções? Se isso mudou, você é escravo do dinheiro. Se você mudou as suas emoções por causa do dinheiro que você vai gastar ou que você vai deixar de fazer, você é escravo do dinheiro. Alguém colocou pagar IPVA. Isso muda as suas emoções. Isso muda as suas emoções e você é escravo dele. Mas se você entende que é uma máquina geradora de recurso, isso faz parte do processo de uma vida onde nós estamos aqui e isso vai precisar rodar. Então essa viúva, Jesus afirma o seguinte, que ela entregou muito mais do que muitas pessoas. Olha só. Jesus estava num cantinho observando. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas. Você lembra o que significa a palavra pobreza? Pobreza significa improdutividade. Por causa da sua alta idade, idade avançada, ela era improdutiva em fazer novos recursos. Mas mesmo assim, ela colocou 2 pequenas moedas de cobre e disse, afirmo-lhes, que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, da sua improdutividade, deu tudo que possuía para viver. Presta atenção. Olha que chocante, às vezes você lê, passando batido o texto, ela fala, o texto diz, deu tudo o que possuía para viver. Espera aí, como que ela oferta e ela ofertou para viver, sendo que ela teria que pegar o dinheiro e comprar a comida para viver, comprar azeite para viver, comprar farinha para viver? Ela entendia exatamente qual era o conceito naquele momento. Aonde estava a vida? Aonde estava, presta atenção, aonde estava o porvir? Ela estava investindo e entregando algo muito maior, que não é dessa terra. Quando ela coloca, ela fala o seguinte, eu sei, ela não estava comprando um acesso, presta atenção. Às vezes os ricos acham que estão comprando um acesso. Eu vou ofertar, eu vou contribuir, eu vou ajudar as pessoas, estou comprando um acesso. Não. Quando você contribui, quando você auxilia, você não compra acesso. Quando você auxilia, quando você ajuda, quando você contribui, você está fazendo o quê? Aquilo que a gente chama de transbordo daquilo que você entregou. Somente isso. Fazendo a roda girar. Então vem cá, continua aqui comigo para você entender. E aí eu quero que você comece a ler isso que está no versículo 5. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse, disso que vocês estão vendo,
Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Os discípulos, eu acho muito interessante, eles caminharam 3 anos e meio com Jesus e ainda eles perguntavam sobre algumas coisas que não conseguem enxergar aos seus olhos. Lembra que um grande problema do cristão é querer enxergar com seus olhos naturais. Aquilo que Jesus veio implantar, ele não veio trazer uma educação, ele veio trazer um estilo de vida. E trazendo um estilo de vida, ele veio mostrar o seguinte: não sejam pessoas aprendendo de forma cognitiva. Presta atenção. Comecem a viver não pelo aquilo que vocês estão enxergando, mas comecem a viver pelo aquilo que nós chamamos de olhos da fé. Existe uma fé, existem alguns tipos de fé. Existe uma fé chamada fé emuná. O que é a fé emuná? A fé emuná é acreditar naquilo que a gente não consegue enxergar e que já foi construído. Existe a fé pífis, que é aquilo que nós enxergamos cognitivamente, com os olhos naturais. Eu consigo enxergar e projetar. Já sei que aquilo vai acontecer. Mas a fé emuná, ela vai um pouco além. E para desenvolver a fé emuná, exatamente não ter as dúvidas que os discípulos tinham, você precisa crescer em maturidade. Como que eu cresço em maturidade? Maturidade, escreve aí no seu caderno, não tem a ver com idade. Maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com experiência. Escreve aí. Maturidade tem a ver com experiência. Quanto mais experiências eu experimento, eu vivo, maior o meu nível de maturidade. Qual que é um grande problema que existe hoje no povo cristão? As pessoas estão vivendo e crendo em experiências através dos olhos de outras pessoas. Tem um livro chamado Caçadores de Deus. Quando eu li esse livro, eu fiquei chocado. Por quê? Porque eu comecei a entender algumas coisas e comecei a olhar para a minha vida e eu vivia exatamente daquele formato. Nesse livro Caçadores de Deus, quando eu li, eu lembrei exatamente do primeiro filme que eu vi no cinema, chamado Twister. Não sei quem é dessa época do Twister, aquele furacão que tinha os caçadores de furacão. Então, o que eles faziam? Eles tinham os relógios, eles tinham os computadores que mostravam para onde que ia o furacão. E aí, o que eles faziam? Eles iam até o furacão, ou onde ele ia passar, e lá eles faziam toda a preparação. E quando o furacão estava passando, eles liberavam alguns aparelhos dentro do olho do furacão, para eles conseguirem medir potência, força, tamanho, velocidade. Exatamente, eles ficavam de caminhonete, de picape, caçando esses furacões. E esse livro, Caçadores de Deus, ele fala exatamente a mesma coisa. Qual que é o grande problema das pessoas hoje, dos cristãos hoje? Eles buscam um Deus aonde ele já passou. Como assim, Tiago? Quando você se refere a buscar Deus aonde ele já passou, eu estou falando sobre viver as experiências de outras pessoas. Quando eu falo para você não buscar Deus onde ele já passou, é parar de querer usar as referências de outras pessoas e comece a viver você suas próprias experiências. Olha só que interessante, Pedro estava do lado de Jesus e aí estava fazendo uma pós-graduação. Aí Jesus foi lá e foi curar um cego. Você já conhece essa história, né? Então Pedro olhou Jesus atuando. Não, então foi lá. Jesus pegou o barro, cuspiu no chão. Ele anotou, passo 1, cuspir no chão. Fazer um barrinho, colocar nos olhos, lavar e está curado. Ele escreveu a aula de cura de um cego. Quando Jesus foi novamente, encontrou um outro cego, Pedro falou, não, está aqui. Capítulo X, página Y. Está aqui, ó. É só fazer isso.
Quando Jesus olha para aquele cego e falou: você está curado. Ele olhou, mas cadê o barro? Cadê a misturinha para colocar? Não, não é preciso. Aí Pedro pega o caderno e joga para cima e fala: não entendi mais nada. Seria muita prepotência do ser humano querer colocar Deus dentro de uma caixa. Você pegar Deus, colocar ele dentro de uma caixa e falar o seguinte: Deus atua dessa forma. Deus age assim, assim. Presta atenção. Eu vou trazer novamente o conceito que eu trouxe essa semana para você começar a ter magnitude de algumas coisas e entender algumas outras coisas. Seguinte, nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Se nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus, tudo que nós conhecemos ou vivemos aqui hoje, ela é nada. Como que alguém quer colocar Deus dentro de uma caixa falando o seguinte: ele age assim, ou ele age assado, ele age dessa forma, ou ele age da outra forma? Seria muita arrogância, prepotência minha querer mensurar como que é o trabalho de Deus. Falando, não, Deus age dessa forma, não, Deus age dessa forma, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, aí, presta atenção. Você não conhece nem 0,0000001% de quem é Deus. Ei, presta atenção. Nós viveremos 43 mil, nós podemos viver 43.800 dias. O que é isso perto da eternidade? Eu te pergunto, o que você pode conhecer de Deus em 43.800 dias? O que você pode conhecer dele? E mesmo assim, vai ser muito pouco para a eternidade. Ei, se isso não explodir a sua cabeça, não sei o que vai explodir nessa sexta-feira e feriado, que só levanta general. A maioria falou, não, vamos dormir mais um pouquinho, vamos descansar mais um pouquinho. Presta atenção. Se você se dedicar todos os dias a conhecer a Deus, numa vida com 120 dias, que é o que está lá em Gênesis, nós receberemos promessa. Só que alguns vão viver a média brasileira de 75 anos. Se você dedicar a conhecer todos os dias uma porção de Deus, você vai conhecer 43.800 porções. Amigo, o que é isso perto da eternidade? Não, presta atenção. Se você dedicar todos os dias a conhecer as experiências de Deus todos os dias. Só que algumas pessoas preferem conhecer as experiências de Deus a cada 2 dias. Algumas pessoas preferem conhecer as experiências de Deus apenas nos domingos. Algumas querem experimentar e conhecer as maravilhas de Deus em momentos especiais do ano. E alguns preferem viver as experiências com Deus de outras pessoas. Por que eu estou te chamando aqui e te chocando para você parar de viver a experiência de outras pessoas e começar a buscar você próprio, as suas próprias experiências, a sua própria revelação, o seu próprio entendimento? Da onde que vem as experiências, Tiago? Experiência só chega com intimidade. Presta atenção. A experiência chega com intimidade. Intimidade, Tiago, eu tenho como? Intimidade você tem com relacionamento. Então, nesse livro Caçadores de Deus, ele fala exatamente sobre isso aí. As pessoas estão acostumadas a buscar Deus aonde ele já passou, aonde ele já fez o milagre. Eu vou para aquele lugar porque aquele lugar faz isso, isso, isso. Eu não estou falando que Deus não está lá,
Mas as pessoas estão buscando a experiência, as pessoas não estão buscando a Deus, eles estão buscando a experiência que já foi acontecida lá. Não, eu vou lá com aquela pessoa, eu vou lá naquele lugar, porque acontece isso. Ei, presta atenção, para de buscar Deus aonde ele já passou e começa a buscar aonde ele vai passar. Tiago, como que eu sei onde ele vai passar? Exatamente como no filme Twister, os caçadores de furacões faziam. Eles tinham intimidade, eles tinham entendimento, eles sabiam como o rolê acontecia. Eles tinham manuais. Para mostrar exatamente aonde ia acontecer o rolê. Então o convite para você é parar de buscar experiências aonde ele já passou. Comece a viver o novo, comece a buscar Deus aonde ele vai passar. Como que eu faço isso? Tendo relacionamento, tendo intimidade. E aí você vai começar a viver as experiências. Vamos continuar aqui que a gente abriu um leque e a gente vai voltar aqui no versículo 7. Para quem chegou depois, a gente está lendo Lucas, capítulo 21, versículo 7. Diz o seguinte: Mestre, perguntaram eles, quando acontecer essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. O tempo está próximo. Não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes dos céus. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões. E vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será a vocês uma oportunidade de dar testemunhos, mas convençam-se de uma vez de que não deve preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a quem nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Olha o que está falando nesse versículo 13 aqui, presta atenção nisso aqui que está falando aqui no versículo 13. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Seguinte, ele fala que nos últimos dias as pessoas vão correr atrás, vão te perseguir, só por causa do nome de Cristo. E aí ele começa a falar o seguinte, isso é muito bom, porque será para vocês uma oportunidade de dar testemunhos, mas convençam de uma vez de que não deve preocupar-se com o que dirão para se defender. Escreve aí, a verdade não precisa de defesa. Posso ter um pingo de arrogância agora e colocar um pensamento meu? Um dos maiores problemas da humanidade é ela querer defender Deus. Você que é um defensor de Deus, para de fazer isso. Ei, você que é um defensor de Deus, para de fazer isso. Ele não precisa da sua defesa. Todas as guerras que existem hoje no mundo e já existiram no mundo foram porque pessoas quiseram defender a Deus. Deus não precisa de defesa. A verdade não precisa de defesa. Guerras, povos contra os povos, só acontece porque querem defender a Deus. Não, eu tenho que defender essa cultura e Deus está aqui. Não, e Deus está aqui. E aí fica essa guerra, esse destroço, porque as pessoas estão querendo o quê? Defender a Deus. Ei, ele não precisa de defesa. Ele precisa de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Foi para isso que o ser humano foi criado e colocado no lugar dos anjos caídos. Exatamente para fazer o quê? Viver adorando e cumprindo o seu papel e seu propósito. Não para ficar defendendo a Deus. Nossa,
Se você entender somente isso nessa manhã, você vai para um outro nível. Escreve: a verdade não precisa de defesa. Às vezes você quer ficar xingando as outras pessoas porque estão falando de você. Eu te pergunto, se elas estão falando, é verdade? O que elas falam é verdade? Tá tudo certo, é verdade. Não tenho o que falar ou defender. E se elas estiverem mentindo? Tiago, as pessoas estão mentindo sobre mim. Tá tudo certo, é mentira? Então, é só uma mentira. Ei, Deus não precisa da sua defesa. O problema é que você briga com outras pessoas, você xinga outras pessoas, você discute, entra em guerras com outras pessoas para defender alguém que não precisa da sua defesa. Tanto é que alguns vão chegar e vão falar: Senhor, eu defendi o seu nome, eu briguei por causa de você. Ele vai falar: não te conheço. Alguém falou: estão me caluniando, Tiago, como faz? É verdade o que estão falando sobre você? Se for verdade, não tem o que fazer. É a verdade. Se for uma mentira, é só uma mentira. As pessoas ficam muito mais focadas em combater aquilo que não é a verdade do que construir a verdade. As pessoas querem combater a mentira ao invés de fortalecer a verdade. Ei, presta atenção. Eu posso explicar isso pela neurociência. O cérebro ele tem algo chamado viés cognitivo negativo. O que é viés cognitivo negativo? Ele sempre vai focar naquilo que é o negativo. Ele sempre vai querer a parte mais negativa. Só que agora você tem um novo entendimento. Você não olha mais para a parte negativa. Você vai começar a olhar para a verdade e construir a verdade. Deixa eu ver como que eu vou colocar isso aqui para vocês. Eu sempre uso uma frase e eu vou usar ela novamente. Todos os treinamentos a minha é aquilo que eu acredito, tá? Me permita compartilhar aquilo que agora é um pensamento meu. Olha só, o grande problema do mundo não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. O que isso quer dizer? Eu não preciso bater contra aquelas pessoas que estão implantando uma mensagem de destruição, uma mensagem de ódio, uma mensagem de rancor. Eu não preciso combater isso. Qual que é o grande problema? Algumas pessoas querem ver o fulano que está implantando uma mensagem ou colocando uma cultura e querem bater nele, falar: vamos bater nele, bater. E passa a sua vida inteira, ao invés de construir algo, querendo destruir algo. E fica ali batendo. Ei, por que você não foca seu tempo, os 3 ativos, sua energia e seu dinheiro, ao invés de bater, construir aquilo que você quer falar? Ei, presta atenção. Não é sobre querer destruir outras coisas, é sobre construir algo novo. Não é sobre querer calar os maus, é sobre abrir a boca dos bons. Imagina se eu dedicasse a minha vida, o meu ministério, para ficar só calando a boca dos maus. Quando eu digo os maus, são as pessoas que estão implantando aquilo que já está escrito que vai acontecer. Presta atenção no que eu estou te falando. Ei, já está escrito. E a gente está lendo aqui: nos últimos dias vocês ouvirão rumores de guerra. Pais se voltarão contra os filhos, filhos contra pais. Esse já é o rolê que vai acontecer, já está escrito. Então, para que eu vou investir a minha vida a calar os maus? Eu vou investir minha vida em levantar os bons, em abrir a boca dos bons. Porque o mundo perde todas as vezes que você, que tem uma mensagem única, fica calado. Todas as vezes que você fica calado, você já tomou uma decisão e já fortaleceu o lado bom. Imagina você se eu tivesse insistindo em calar a boca dos maus. Não estaria aqui hoje. 1.200 pessoas ouvindo essa mensagem.
1.200 pessoas sendo ativadas para um novo tempo de levar uma mensagem muito maior. Uma mensagem de fé, de amor, de esperança. Imagina se eu dedicasse meu tempo a calar a boca dos maus. Ia estar lá no Instagram deles, nesse exato momento, falando: tá errada essa mensagem, por que você está falando isso? Por que você está falando aquilo? Que absurdo isso! Como que pode? Algumas pessoas têm investido seu tempo, sua energia e seu dinheiro na coisa errada. Ó, presta atenção. É sobre isso aqui. Ei, presta atenção. É exatamente sobre isso aqui. Fazer live é só uma ferramenta daqueles que são os bons que estão sendo levantados. Somente isso. Ó, olha só. Peraí. É sobre isso aqui, ó. É exatamente sobre isso aqui. Nunca vai ser sobre querer calar os maus, mas é sobre querer levantar os bons. Será para vocês, presta atenção. Olha o que a Márcia falou. Ela foi ativada para fazer isso. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mesmo que te persigam, te sigam, essa será a oportunidade. Quanto mais o holofote estiver voltado para você, mais oportunidade você vai ter de dar o testemunho. Eu não sei quantos que viram hoje é sexta, na quarta-feira fritado com o Marçal. Mais uma oportunidade de mostrar o seu testemunho. Todo mundo esperava, não, vai ter que dar porrada no mal. Vamos arregaçar os mal, vamos pegar, triturar. O ímpeto do ser humano é exatamente esse. E ele com muito nível de nobreza, Marçal com muito nível de nobreza, pega e fala o seguinte: ei, eu sei qual é o seu bloqueio. E eu tô aqui para te ajudar. Ei, eu sei qual é o seu bloqueio. Eu vou te ajudar. Ei, o seu bloqueio também eu sei qual que é, eu vou te ajudar. Eu sei que vocês fazem esse rolê todo aí por causa de autoimagem, paternidade, merecimento, escassez. Eu sei exatamente. Presta atenção. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. As pessoas não seguem o Marçal por causa dos memes. Presta atenção no que eu estou te falando. As pessoas não seguem o Marçal por causa da riqueza dele. As pessoas não perseguem o Marçal por causa da riqueza. As pessoas não perseguem o Marçal por causa dos memes. As pessoas não perseguem o Marçal por causa do lifestyle. As pessoas perseguem ele porque ele carrega uma mensagem. E as pessoas não perseguem ele. Perseguem aquele que ele segue. Exatamente comigo e com você. As pessoas não vão te perseguir pela sua riqueza, pelos seus resultados. Eles vão te perseguir por aquele que você segue. Mas presta atenção, para te incentivar e encorajar no dia de hoje. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunhos. Mas convença-se de uma vez de que não deve preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhe darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Faltando 10 minutos para o Marçal entrar ao vivo, a gente conversou por telefone e a gente estava dando risada sobre a pescaria. Em momento nenhum, aflito ou com medo daquilo que ia acontecer ou ia ver. É exatamente sobre isso aí. Mas convença-se de uma vez de que não deve preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhe darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Seja apenas um canal, apenas abra sua boca. Abra sua boca e o Senhor ele vai te utilizar todos os dias. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos.
e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É preservando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exército, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Não sei se você sabe, Jerusalém é conhecida como relógio profético da humanidade. Tudo que acontece em Jerusalém, ele reverbera para todo mundo. E acontece lá todas as profecias. Então, Jerusalém é um relógio profético. E o que está escrito, ele dura até os dias de hoje. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses serão os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Versículo 25. Quem está chegando depois, a gente está lendo Lucas, capítulo 21. E agora o versículo 25. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexas. Está sem luz aqui. Com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou essa parábola: observe a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos perceberão, e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Versículo 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer, estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado Monte das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. O que a gente acabou de ler são sinais dos últimos dias, sinais dos fins do tempo. Isso não é para trazer peso nem temor, mas é para trazer tremor. Que você possa ter extremo respeito ao Senhor. Quando a gente fala sobre ter extremo respeito, está falando exatamente sobre amar aquilo que Ele ama e odiar aquilo que Ele odeia. Como que eu faço isso, Tiago? Lavando todos os dias o seu coração. Odiar aquilo que ele odeia. Ódio, rancor, amargura, soberba, prepotência, orgulho. Amar o que Ele ama, que é a maior da criação. Amar aquilo que Ele deu, seu primogênito, para mim e para você. Amar e construir cada dia oportunidades. Que nesse feriado você possa aproveitar as pessoas que mais fazem sentido para você. Que você possa preparar o melhor café da manhã aí e estar junto com seus filhos, com seu cônjuge, com seus pais. Que você possa aproveitar o dia de hoje, entendendo o seguinte, que todos os dias Ele te dá uma oportunidade.
Oportunidade essa de cumprir a vontade dele. Então, que a partir de hoje seja um marco para você não mais querer combater o mal, mas começar a edificar aquilo que é bom. Não gaste as suas energias combatendo o mal, mas construa grandes coisas. Sempre buscando aonde Deus vai passar e não onde Ele já passou. E como que eu sei aonde Ele vai passar? Tendo relacionamento, intimidade e experiências. Quando você começar a ter intimidade, relacionamento e experiência com o Senhor, Ele vai te mostrar, meu filho, eu vou passar por esse lado, eu vou passar para esse lado, eu vou por aqui, eu vou por lá. Você vai começar a entender aquilo que Ele espera para a sua vida e aquilo que Ele te chamou. Uma das maiores, dando vários treinamentos de desenvolvimento pessoal, de vendas, de marketing, conhecendo gente, vários treinamentos com gente. O que eu mais ouço, são mais de 10 mil horas cuidando de gente, frente a frente. O que eu mais ouço são pessoas perguntando, Thiago, qual é o meu propósito? Thiago, qual é a minha missão? Você precisa perguntar para aquele que te chamou, para aquele que te recrutou. Ele vai te mostrar qual é a tua missão, qual é o teu propósito. Você pode olhar para o seu passado e começar a ter vislumbres do seu propósito. Lembre o seguinte, todo soldado que é enviado para uma batalha, para construir algo, ele precisa ter habilidades necessárias para construir aquilo. Não adianta você enviar um veterinário para construir a planta de um edifício. São habilidades diferentes. Ele foi preparado para cuidar dos animais e esse foi preparado para construir edificações. Então, o passado, presta atenção nisso que eu vou te falar, o passado deles os prepararam para esse tempo. Alguns já pegaram. O seu propósito está vinculado com tudo aquilo que você já foi treinado um dia e passou na sua vida. Tudo aquilo que você passou de bom e de ruim. E você começou a fazer o seguinte, preparar para esse tempo. Não sei se isso é verdade ou não, mas é algo que eu entendo e é algo que eu construo na minha vida, porque quando eu olho meu passado, eu vejo todas as referências, eu falo, eu vislumbro que o meu propósito seja para esse lado. E aí o Senhor vai começar a te dar todos os dias, ferramentas, oportunidades e pessoas para você conectar, e conectando, você pode construir grandes coisas. Respira fundo aí. Aproveitar esse feriado. A gente vai acabar um pouquinho mais cedo. Indo buscar meu brother, Nésio Monteiro, tá chegando aqui nas Europa. Tô indo lá buscar ele agora no aeroporto. Ele pousa às 9 horas. Como aqui não é São Paulo, se fosse São Paulo, teria que sair 2 horas antes para chegar lá em São Paulo. Lá no aeroporto, mas aqui tá mais perto. E aí o 6h22 vai rolar do carro, fechou? Você que quer aprender mais sobre livro de provérbios, a gente está finalizando uma fase. Hoje a gente vai ler o capítulo 29 e a partir do dia 1º vai começar o MDS, que é a Maratona da Sabedoria, onde a gente vai aprofundar no livro de provérbios, buscar as raízes de todo o entendimento. Bom? Você que chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Todos os dias 4h59 você é bem-vindo. E às 6h22 aqui no meu Instagram, Thiago Rocha BR, a gente está lá fazendo a leitura de provérbios. Então daqui a pouquinho já vamos estar lá juntos. Bora tocar o terror na terra e faz o seguinte, para de focar naquilo que é mal. Comece a construir aquilo que é bom. Comece a olhar para todas as suas habilidades, olhe para todo o seu conhecimento e comece a construir grandes coisas. Lembre-se sempre o seguinte, a verdade não precisa de defesa. A verdade não precisa de defesa. Você vai levar uma vida muito mais leve. Quando você parar de fazer a vontade de outras pessoas e olhar somente para as crises e guerras. Entenda o seguinte, se você foi chamado para uma guerra é porque você está preparado.
Eu não sei de nenhum exército que chama as pessoas que não estão preparadas. Entenda sempre que é maior aquele que está em você do que o que está no mundo. Beijo grande, tamo juntos até depois do fim. Bora fazer um boot? Vamos fazer um boot? Bora fazer um boot então para colocar pressão no sol no dia de hoje aí. Respira fundo. Respira fundo mais uma vez, tira o dedinho do teclado aí. Boot é uma mentalização, você que está chegando aí e não sabe o que significa o boot, boot é uma mentalização. Boot é uma mentalização. Respira aí. Feche seus olhinhos. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Mesmo falhos e pecadores, todos os dias o Senhor nos entrega a oportunidade de construirmos grandes coisas. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, tudo aquilo que nós fazemos de errado e aquilo que nós deixamos de fazer. Obrigado, pois todos os dias o Senhor entrega através da sua graça uma nova oportunidade. Eis um grande dia para construirmos grandes coisas. Que todos os dias o Senhor possa acrescentar fé nos nossos corações para que nós possamos perseverar em toda e qualquer provação. E nós somos gratos. Começa a ver você agora sendo grato e feliz por cada uma das provações. Começa a ver você agora crescendo, e conforme você vai crescendo, pessoas começam a te perseguir. Pessoas começam a te julgar, pessoas começam a te menosprezar, pessoas começam a te acusar. Veja essas pessoas te acusando conforme vai crescendo o seu ministério, o seu chamado. Pessoas vão te perseguindo, mas começa a ver agora as grandes oportunidades que você tem de dar testemunho. Começa a entender que as pessoas não estão te perseguindo, elas estão perseguindo a mensagem que você carrega. E se alguém te chamou para entregar essa mensagem, ele vai te sustentar levando essa mensagem. Nada é sobre você, nenhum movimento é sobre você, mas é sobre aquele que te enviou. E o movimento sempre será sobre a mensagem que será entregue, nunca sobre cada uma das pessoas, sobre cada um dos líderes. Começa a ver agora todas essas oportunidades de pessoas te perseguindo. Pessoas estavam falando mal de você. E essa é a oportunidade que você tem de dar testemunho. De não retribuir o mal com o mal, mas a oportunidade de constranger através do amor. Isso é poderoso. Começa a ver você agora constrangendo outras pessoas com amor. As pessoas estão esperando você brigar, discutir. Você não faz isso. Você é alguém que tem bondade, você tem benignidade, mansidão, você tem domínio próprio. Seu coração está lavado de qualquer ódio, rancor, amargura, prepotência, soberba, orgulho, arrogância. No seu coração tem apenas amor, lealdade, sinceridade e bom senso. Começa a ver você agora agindo com essas pessoas com compaixão, entendendo que elas só falam daquilo que elas carregam. Mas você não foi levantado para brigar com aqueles que levam uma mensagem ruim. Você foi levantado para levantar outras pessoas que têm uma mensagem única. Você foi chamado exatamente para isso. Então aproveite cada um dos seus minutos, seus dias e oportunidades para dar testemunho e levantar pessoas boas para levar uma mensagem. Respira fundo. Coloca um sorriso no rosto. Esfrega as tuas mãos. Bora tocar o terror na terra. Ei, para de ficar sentado aí, sendo ouvinte. Para de ficar sentado na arquibancada e desce pro jogo. Bora jogar. Bora jogar. Bora entrar em campo. Escreve aí. Eu vou entrar em campo. Para de ficar na arquibancada assistindo. Esse jogo não é de algumas pessoas. Esse jogo é seu também.
Tamo juntos até depois do fim. Amanhã é sábado, Thiago. Tem um 459? Amanhã é sábado. Amanhã tem. Todo dia é segunda-feira. Então amanhã estaremos aqui às 4h59, horário do Brasil, para tocar o terror na terra. Você é meu convidado a assistir ao vivo comigo. Amanhã eu sei que poucas pessoas vêm, somente aquelas que são líderes de movimento. E aí eu sei que você vai estar aqui. Vai lá às 6h22, estaremos juntos aqui, ó, no Thiago Rocha BR. Fechou? Beijo grande, vai cuidar da sua vida aí. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Te vejo amanhã, hein? 4h59 aqui. Valeu, tchau, tchau.